Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar de um tema muito interessante nos nossos dias. Eu quero falar com você sobre legado. Qual o legado que você quer deixar para os seus, filhos, netos, para sua família, para aqueles que vão vir depois de você? Que tipo de referência você é hoje? Porque, irmãos, há uma diferença. As pessoas deixando uma herança e deixando um legado. Eu estava lendo e estudando sobre isso. A herança, a pessoa deixa, geralmente se refere a bens materiais. Então você deixa uma herança, você deixa uma casa, você deixa um bem material para aquela pessoa e aquilo ali vai se desfazer com o tempo ou vai se multiplicar, depende de quem vai receber. Mas um legado não. Um legado é algo que fica para gerações e gerações e gerações. Geralmente se refere a algo espiritual, A algo assim, ao jeito da pessoa viver, ao propósito de vida. Interessante, Que tipo de lembrança você quer deixar para aqueles que vêm depois de você? Se hoje fosse o seu último dia e amanhã você não estivesse mais aqui, qual seria, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? Você gostaria que as pessoas falassem que você era um grosso, uma pessoa antissocial, uma pessoa promíscua, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa drogada, uma pessoa... Que tipo de referência você quer deixar? Ou você quer que as pessoas lembrem de você como aquele que tinha um propósito de vida, de ajudar os outros, que tinha um propósito de vida da família, amava a sua família, cuidava dos seus, Interessante, irmãos, que eu estava pensando sobre o legado. O legado precisa mais do que ser bom. Às vezes a gente fala, foi um bom funcionário, A pessoa morreu, foi um bom funcionário, foi um bom amigo, foi um bom pai, foi uma boa esposa. Mas o legado vai além de tudo isso, O legado é um propósito de vida, é uma missão que a pessoa tinha, se você for pensar assim, Qual a missão que você viveu, que você deixou para alguém viver? Qual o propósito da sua vida que influenciou pessoas para elas viverem, Como você viveu? Interessante, irmãos, a gente vê várias pessoas que deixaram legados, A gente vê no esporte, pessoas, por exemplo, Ayrton Senna, quando morreu, irmãos, deixou um legado. As pessoas, de esporte, têm como referência essa pessoa, esse ser humano. E a gente vê legados ruins, que eu não quero dar exemplo agora, mas a gente vê legados ruins, pessoas que foram malignas, que foram perversas, que perseguiram, e elas são lembradas por isso até hoje, elas têm adeptos. E a gente vê Jesus, irmãos, o maior legado que ele deixou, O legado de ser filho de Deus na terra, sem pecado, ensinou a gente a viver uma vida íntegra, uma vida reta. A gente vê o legado que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo em forma de homem aqui, Nasceu, viveu, trabalhou, pregou e depois que ele morreu, o legado fica até hoje. Nós somos os frutos, desse legado que Jesus deixou. Interessante, irmãos, que às vezes você pensa assim, mas eu não estou deixando nenhum legado para minha família. Eu não faço nada demais, eu não tenho um propósito de vida. Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Tem uma palavra na Bíblia que está em 2 Timóteo, que eu vou ler para você rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo falando com Timóteo, um jovem que seria um pastor, que seria um chamado, um escolhido de Deus. Então Paulo, ele começa a falar aqui, Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó, Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo estava falando com Timóteo, olha,
Eu quero trazer à memória a fé, né? A fé não fingida, que habitou primeiro na sua avó, na sua mãe e você. Ou seja, elas deixaram um legado para você, para Timóteo, né? Elas deixaram um legado, elas deixaram uma história, elas deixaram uma vida de fé, de integridade, de verdade, uma fé não fingida. Então, olha só que interessante, irmãos, elas tinham um propósito de vida que era servir a Deus, elas tinham um propósito de vida que era transmitir a mensagem de Deus a cada geração. A avó transmitiu para a mãe transmitiu para o filho, tá entendendo? E aquilo ó, de geração em geração. E Paulo agora fala com Timóteo: eu quero trazer à memória a fé não fingida que habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita em você, porque é um legado, né? Elas deixaram um propósito, uma determinação em cumprir algo que era ser servo de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você entender que nós não podemos passar por essa vida sem deixar nenhum legado, né? Nós não podemos passar por essa vida sem tornar melhor a vida de alguém. E para tornar melhor a vida de alguém, nós precisamos ser referência para esse alguém. Nós precisamos que essa pessoa olhe para nós com assim uma certa admiração, querendo que a gente seja essa referência, que a gente seguir os passos que você está seguindo. E aí eu te pergunto, quais os passos que você segue hoje? Quais os passos que você tem deixado para que as pessoas, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Muitas pessoas nos observam, muitas pessoas estão vendo, né? Se há fruto em nós, se há verdade em nós, qual é o nosso estilo de vida. E essas pessoas de dentro e de fora estão nos observando. Muitas vezes eles não falam, muitas vezes eles não demonstram, mas eles estão nos observando. Quando eu falo eles, eu digo os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus irmãos em Cristo, os seus colegas de trabalho. As pessoas estão te observando e procurando em você o fruto, procurando em você uma história, procurando em você uma referência de algo. E elas te admiram justamente por esse algo. Então, qual legado você está deixando para aqueles que vêm após você? Qual é o propósito da sua vida, a missão da sua alma? Ou você está vivendo sem propósito, uma vida sem propósitos? Estou vivendo um dia após o outro, não tenho projetos, não tenho sonhos, não tenho atitudes diferentes, eu vivo ali até o dia que Deus me chamar e vou morrer. Não, você não pode viver assim. Você tem que viver de uma maneira que você seja, né, lembrado. De uma maneira que você seja lembrado como uma referência para que pessoas se levantem depois de você. Para que pessoas, né, tenham fé como você. Tenham ânimo, tenham força. Queiram fazer as coisas como você. Por isso a gente tem que escolher bem quais são, né? Então tem sido a nossa atitude no dia a dia. O que a gente tem escolhido viver. Você tem escolhido ser o quê? Para sua família que te olha. Irmãos, tem pessoas que elas vivem, por exemplo, nas drogas, não que você não possa ser transformado, porque quando Jesus, e vai deixar esse legado para os seus filhos, vai deixar esse trauma no coração das suas crianças. Tem famílias que é o alcoolismo, a pessoa gasta tudo que tem em jogos, no álcool, destrói a família, destrói tudo que a família construiu, conquistou. É esse legado que você possa fazer a diferença. Aonde você estiver, que você possa ser um exemplo de uma pessoa que faz a diferença, mas de uma maneira boa, de uma maneira influenciadora, de uma maneira correta. Olha a diferença de uma pessoa que deixa um legado de fé, que ensina aos seus filhos o caminho que devem andar e quando eles crescerem não se desviarão dele. Que trata o seu cônjuge com amor, com respeito, com fidelidade, com integridade. Que tem uma família ali, né, que faz de tudo ali pelos seus, para guardar. Que estende a mão para o próximo, faz a obra. É um legado, irmãos. Que se preocupa com alguém. Então, qual tipo de referência você tem procurado deixar para as pessoas que vão ficar aqui depois de você?
É uma meditação. Hoje eu trouxe essa meditação. Porque nós precisamos muito, irmãos, meditar, procurar ver como nós estamos andando, como nós estamos vivendo. Então o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo, que ele fala, olha Timóteo, dou graças a Deus que desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Uma consciência verdadeira, pura, né? Sem cessar faço memória de você nas minhas orações. E aí ele começa a falar, trazendo à memória a fé não fingida, como eu disse, que houve na sua avó, que houve na sua mãe, e que agora eu sei que há em ti, porque ficou o legado, ficou o exemplo, ficou, irmãos, a determinação, ficou. Então guarda essa mensagem e comece a pensar, se você não tem um propósito de vida, se você está vivendo uma vida assim, sem pensar no amanhã, eu quero te chamar assim a atenção para que você comece a ter propósitos, para que você comece a pensar numa missão. Eu preciso fazer a diferença para minha família. Eu preciso fazer a diferença no meio dos meus amigos. E que diferença é essa, irmãos? Sirva a Cristo. Jesus fez a diferença e por causa de Jesus, por causa do sacrifício, por causa de tudo que ele fez, nós estamos aqui hoje. Você está aí hoje, eu estou aqui hoje. Olha o legado que Jesus deixou na terra, irmãos, para sempre. Queira deixar o legado de Cristo na vida da pessoa. Uma fé não fingida, uma determinação em servir a Deus. Uma coragem que não vem de nós, mas vem de buscar ao Senhor. A força e o ânimo que vem toda vez que a gente ora, que a gente busca a presença, que seus filhos possam ver você orando, prostrado, que seus filhos possam ver você meditando na palavra do Senhor, que seus filhos, seus amigos, possam ver você levando o evangelho de Jesus como um evangelista, fazendo a obra, pregando a palavra do Senhor aonde você vai. E principalmente que as pessoas possam ver Cristo em você, sem você precisar abrir a boca. Que as pessoas possam ver e falar, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma verdadeira mulher de Deus. Que Deus abençoe você, que o Senhor te ajude a cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. E que você possa deixar um legado, que você possa deixar uma lembrança, que possa gerações e gerações e gerações seguirem e servirem. Em nome de Jesus. Deus abençoe e te guarde e te fortaleça e te ajude. Medite nisso nessa noite. É muito importante para a nossa vida. Deus abençoe em nome de Jesus.